Ok, então muito boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma palestra. Então, aquele lembrete de sempre, antes da gente começar, esse evento é organizado pela comunidade Python de Ribeirão Preto. Então, toda pessoa é muito bem-vinda para participar desses eventos, tanto quanto organizar, né, esses tutoriais, palestras, dojos. Então, fiquem à vontade, é só falar com a gente no grupo do Telegram, que a gente dá um jeito de organizar. E nosso tema de hoje vão ser os testes de carga com Python e Locust. E a gente vai tentar responder essa famigerada pergunta de será se escala? Então, vamos lá, rapidinho sobre mim. Então, sou um programadeiro, né, desenvolvedor de software, pythonista, sou muito entusiasta da cozinha prática. Então, tenho um Instagram falando disso. Se vocês quiserem se conectar lá comigo para a gente trocar umas figurinhas, vai ser bem bacana. Enquanto eu não estou programando, eu faço pão também. E aceito recomendações de filmes, séries e livros. Então, no final aí do PyBar, a gente pode trocar mais uma ideia sobre isso. E meus contatos estão aí todos, né? GitHub, Twitter, Medium, LinkedIn. E vamos começar. Bom, então uma coisa era até muito mais recorrente no passado, era a gente tentar acessar um site no momento de pico e o site está fora ou está muito lento. Então, na minha vivência, eu lembro muito de tentar acessar a nota do Enem e o site não ia de jeito nenhum, estava muito lento. Mesma coisa para fazer uns trâmites do FIES, assim. Em época de pico, o site não funcionava. Então, é uma coisa, assim, bastante comum, né? Acho que era um pouco mais do que hoje, né? Como eu falei. Mas é uma coisa que a gente eventualmente passa e isso é o que a gente vai discutir hoje. Então, a gente vai passar sobre o que são os testes de carga e de estresse. Vou tentar dar algumas aplicações no mundo real para vocês se inspirarem, tentarem aplicar aí no dia a dia de vocês. Com isso, a gente vai ter um projetinho de testes, né, com esses testes implementados. Então, isso já está no GitHub para vocês conferirem depois da palestra. E meu objetivo aqui, pessoal, é dar muito mais contexto e direcionamento para que vocês já possam usar esse conhecimento. Então, apesar de poder, assim, eu não gostaria de ficar mostrando uma tela preta no terminal para vocês por 30 minutos, porque isso seria um tanto chato. Então, a gente vai discutir bastante, tentar ver exemplos do mundo real, e assim, acho que seria muito mais útil para vocês esse conteúdo. Então, vamos lá, teste de carga. Então, esse é um tipo de teste de performance, e onde a gente busca determinar qual é o limite de usuários que um determinado sistema vai suportar, né? Usuários simultâneos. Com isso, né, a gente vai precisar entender como que o tempo de resposta está se comportando e como que os recursos computacionais também vão se comportar com uma alta carga de usuários. A gente também vai entender, achar, né, os gargalos e os pontos de falha nos sistemas. Então, qual que é o componente que vai cair primeiro, né? O banco de dados, a aplicação, enfim, a gente vai determinar isso com esse tipo de teste. E aí, a gente vai falar bastante sobre escalabilidade, performance, confiabilidade, velocidade e uso dos recursos. É tudo um assunto bastante relacionado. Bom, bem paralelo aos testes de carga, a gente tem os testes de estresse. Não confundir com ser brasileiro, porque é um teste de estresse diários que a gente passa, né? A vida é em modo hard no Brasil. Mas esse teste de estresse, na verdade, ele é um teste de carga, por essência, só que a gente só muda os objetivos dele, né? Ser um pouco diferente. Então, um teste de estresse, ele vai tentar determinar o que acontece depois que a gente chega num limite de usuários. Então, depois que já ficou lento, depois que já começou a cair as coisas, a gente estende um pouco mais para determinar o que acontece a partir daí. Porque a gente vai poder perceber se, por exemplo, depois de um pico de acesso, o sistema vai voltar à vida sozinho, porque pode acontecer do banco cair ou algum componente cair e não voltar sozinho. Então, a gente quer fazer esse estresse e garantir que ele volta ao funcionamento normal depois disso. Beleza? E aí, vamos contar uns causos agora, né, de algumas vivências que eu tive com esse tipo de teste. Então, a primeira delas foi as Black Fridays do Luiza Labs. Então, Black Friday, para quem não lembra, é aquele dia em que as pessoas se pisoteiam para comprar TV. E isso acontece na loja física, mas nos nossos servidores acontece uma coisa muito parecida, onde ao invés de pessoas, são pacotinhos TCP tumultuando a nossa rede ali. Então, é praticamente a mesma coisa que acontece no mundo virtual.
Então, um pouco de contexto, né? Então, o Magazine Luiza é uma das maiores empresas de varejo no Brasil, então, em datas como a Black Friday, o acesso é muito pesado. Então, lá era muito interessante de ver que eles utilizam esses testes de carga e de estresse muito regularmente antes de datas como Black Friday ou uma liquidação, porque isso vai garantir que o sistema se comporta como esperado, né, naquelas datas. E aí, da forma como era organizado lá, cada time era responsável por seus testes dos seus produtos. E era muito interessante também perceber que certos problemas só iriam acontecer quando a gente fazia um teste integrado de carga de estresse. Porque imagina que você está em dois sistemas que se correlacionam, um sistema A passa dados para o sistema B. Pode ser que o sistema A está normalzinho, mas o B vai falhar, e isso vai atrapalhar o A também. Então, isso você consegue perceber nesse ambiente, nesse teste mais integrado, né, em conjunto com todas as outras equipes. Se vocês quiserem ver um pouco mais de contexto, né, dessa transformação digital que aconteceu por lá, tem muitas palestras no assunto já publicadas, tem podcasts. Então, eu vou deixar esse vídeo em específico, né, que é do Arnaldo e do Alex. Eram duas pessoas muito influentes lá naquele momento, tinham outras, mas eu achei essa palestra mais interessante para esse momento. Aí vocês podem ver um pouco mais da história mais completa, né, da migração para os Kubernetes, os acertos e erros. Então, é um vídeo bem interessante também. O segundo, né, foi a pandemia no What's Good, né, que é a empresa que eu trabalhava. E o What's Good é um marketplace na área de entrega de alimentos, né? Então é uma feirinha virtual. Então, no início da pandemia, né, em 2020, em março de 2020, a gente, né, tanto quanto outros aplicativos de delivery, tivemos um acesso, um crescimento muito grande de acesso. Então, cresceu-se cerca de 20 a 40 vezes dentro de um mês. Então, foi um mês bem louco. A gente teve que adaptar muitos componentes da infraestrutura, né, para comportar essa carga e até mexer na própria aplicação para comportar esse crescimento. E aí, a gente usou muito esses testes de carga para determinar quais decisões a gente tomaria na infraestrutura. Então, por exemplo, vou usar essa abordagem aqui ou essa, ou esse tipo de infra, ou esse banco, ou esse. A gente conseguia testar e, a partir dos dados, a gente conseguia definir qual que era a melhor abordagem, né? Então, foi assim, um grande aprendizado também. Disso tudo, né, tivemos alguns aprendizados também que automações, né, e uma infraestrutura preparada são muito essenciais para a gente conseguir fazer esses testes com agilidade. Então, imagina que você vai testar 3 abordagens para um determinado problema. Você vai precisar subir essas infraestruturas de forma automatizada, senão vai ser muito trabalhoso. Você subir uma infra de forma manual, pode ser que alguma coisa fique errada, né, fique diferente, né? Então, é importante que seja tudo bem padronizado e, se for automatizado, melhor ainda, porque tem menos chance de alguma coisa dar errado na configuração. Além disso, né, já mencionei isso, mas esses testes sistemáticos, né, de carga são muito importantes para a gente garantir que o sistema vai se comportar como esperado, quando necessário. Então, isso tem que ser feito antes da data, porque assim, não dá para a gente assim, escalar no dia, né, porque tem muitas coisas que podem dar errado. Então, isso sempre com antecedência. Alguns contextos, né, que vocês podem usar esses testes de carga. Então, por exemplo, você está fazendo uma melhoria de performance, está tentando melhorar algum tempo de resposta, você pode colocar um testezinho de carga para saber se a melhoria ela realmente funciona com uma carga um pouco mais alta. Porque pode ser que ela fique um pouco mais rápida ali, entre 1 e 2 requests, mas quando você faz vários, aí sim a coisa pode piorar. Então, é importante testar o antes e o depois com algum tipo de teste de carga. Quando você for tomar uma decisão sobre qual stack de tecnologia você vai usar, dá para usar também um teste de carga para bater o martelo. Então, em tecnologia não existe bala de prata, não existe uma linguagem, uma tecnologia que vai suprir todos os problemas. Então, para a gente não ficar baseado no hype, né, de uma tecnologia ou na influência de certas pessoas, a gente pode usar dados. Então, a gente faz o teste, coleta esses dados e vê o que funciona melhor para cada tipo de problema. Então, é sempre importante analisar cada contexto. Bom,
o mais básico, né, do teste de carga é determinar quantos usuários esse sistema vai suportar. Então, isso é legal de alinhar com gestores, com lideranças, porque tem uma relação de custo também, né, de quantos usuários você consegue aceitar com custo, né? Então, quanto mais usuários, mais caro, né, mais preparada tem que ser a infra. Então, isso tem que ser discutido com a gerência, com as lideranças, né? E um dos mais interessantes também é a gente vai encontrar gargalos no projeto, então, ou seja, componentes que vão falhar primeiro. Então, por exemplo, a gente pode ter um Kubernetes com alto scaling, mas não adianta nada se o banco de dados não suporta esse crescimento. Então, é muito importante a gente achar esses gargalos e mitigar eles conforme a necessidade. Show. Alguns fundamentos que eu queria mencionar, né, para vocês começarem a usar esses testes já. Então, tentar rodar esses testes no ambiente mais próximo possível de produção. Então, se você tem um ambiente de homologação, eu falo mais sandbox, tá, gente? Então, se você tem um ambiente de sandbox muito diferente de produção, é legal subir um ambiente novo, mais parecido possível, né, com dados de teste, e fazer isso mais próximo possível, porque senão os resultados não vão ser realistas, né, vão ser muito diferentes. E dependendo, né, do projeto, pode até fazer em produção também, dependendo, né? Tem certas características, né, de cada empresa e cada projeto que você não vai conseguir fazer um teste de carga realista, o mais realista possível. Por exemplo, imagina você tem um sistema de processamento de cartão de crédito. Você não vai conseguir fazer um teste de carga em produção, obviamente. Você vai ter que fazer em sandbox e não vai ser idêntico. Você não vai poder processar um cartão em sandbox. Então, vai ter que ser uma coisa mais simulada, vai ter que ser uma coisa mais criativa para conseguir fazer esse teste e tentar chegar o mais perto possível, né? De toda maneira. Então, essa é uma coisa um pouco complicada, né? A gente achar quais são as características de cada projeto e conseguir contornar eles. Monitoramento e observabilidade. Bom, quando a gente está testando, né, fazendo teste de carga, a gente precisa monitorar para saber o que está acontecendo, né, o que está falhando primeiro. Então, se a gente não fizer isso, a gente vai ficar muito no escuro. Então, a gente vai saber que vai chegar um ponto que vai cair, vai quebrar, mas a gente não vai saber o que falhou exatamente. Então, dentro de monitoramento, a gente fala de observabilidade e monitoramento. O monitoramento, você vai olhar para sinais como CPU, memória, uptime e coisas assim. Então, ele vai te dizer o que quebrou. Já a observabilidade, ela vai olhar para tempo de resposta, quantidade de requests, performance das queries e coisas mais internas da aplicação. Isso vai te dar muitas ideias sobre por que alguma coisa quebrou. Então, você cruza os dois dados, né? O que quebrou e por que quebrou, e consegue tomar decisões melhores a partir daí. Show? Ok, então podemos começar a falar da nossa ferramenta de hoje. Então, pessoal, o Lowcust é uma ferramenta open source feita em Python para fazer testes de carga. Então, o mais interessante que eu gosto é que você define o comportamento do usuário, por exemplo, ele vai fazer tantos requests, você vai acessar essa URL. Você faz isso em código Python puro, né? O que para a gente da comunidade Python é ótimo. Então, vou apresentar para vocês o projeto de testes, né, que eu montei para a gente fazer aqui na palestra. Então, eu mandei já no chat aí, mas vou mandar de novo, só para vocês pegarem. Não precisa nem abrir agora, que eu vou explicar tudo certinho, mas se quiserem ter aí, tá fácil. Então tá, pessoal, é um projeto Python, Django REST e Postgres no banco de dados. Ele tem só 2 endpoints, um para ler tarefas e um para criar tarefas. Então é bem pequenininho, bem mínimo, só para a gente ver acontecer a coisa. Meu setup de infraestrutura, pessoal. Então eu estou na DigitalOcean aqui, estou usando o banco de dados Postgres gerenciado pela DigitalOcean. Então é tipo o RDS da Amazon, se vocês estiverem mais familiarizados, né? E estou usando o App Platform, que é similar ao Heroku na DigitalOcean também. Então você sobe lá o repositório sem muito esforço. E aí, em termos de recurso, estou usando um CPU virtual e um de RAM para aplicação, para começar, e o banco de dados com um CPU virtual e 2 de RAM para começar também. Bom, o código do Lowcust, pessoal, é só isso aqui, acreditem se quiser.
Então, eu vou ler com vocês bem rapidinho aqui. É o seguinte, você vai definir essa classe, né? Você vai herdar ela, HTTP User, e cada método que você faz um decorator com task vai ser uma tarefinha de carga. Então, é um endpoint. Então, por exemplo, cada endpoint que você quer bater, você vai criar uma taskzinha. Então, eu tenho aqui a listagem de tasks e tenho aqui embaixo a criação de tasks com uma string aleatória. E reparem aqui também que eu tenho um númerozinho aqui ó, de task 1 e task 5. Isso aqui é o peso que eu vou dar para cada tarefa. Então, um usuário normal, geralmente, ele vai ler muito mais do que vai escrever. Então, eu defini que a proporção para esse usuário é 5 leituras para uma escrita. Então, fica um pouco mais realista, né? Então, esse é o tipo de coisa que cada projeto vai ter suas particularidades. Eu chutei esse valor, então, se você tiver um projeto real já, você vai provavelmente conseguir ver mais ou menos a proporção que seus usuários acessam e conseguir colocar melhores números também. Acho que é isso aqui. Tem esse tempo de espera aqui, pessoal, wait time. Então, cada usuário vai esperar entre 1 a 3 segundos de forma aleatória. Então, tem vezes que ele vai fazer um request de 1 em 1 segundo, tem vezes que vai esperar 3, tem vezes que espera 2. Então, fica um pouco aleatório e mais realista também. Para rodar esse projeto, a gente vai rodar pelo terminal. Então, lá no projetinho que eu fiz o setup, eu estou usando o Poetry. Então, o comando seria só isso aqui, Poetry Run Locust. E aí ele vai criar um servidor web para você, que você vai poder usar para ver o teste rodando. Um detalhe é que isso aqui pode ser feito sem interface web também, só pelo terminal. Caso você queira colocar um tipo de CI ou qualquer coisa assim, dá para fazer sem interface web. E aí, uma vez que você entra na interface web, ele vai te perguntar quantos usuários você quer testar. Então, você vai colocar o máximo, então 150 para começar. E esse spawn rate é quantos usuários novos você vai ter por segundo. Então, é como se você tivesse os usuários chegando no seu sistema. Então, vai chegar aqui na minha conta de 2 em 2 segundos. Então, a cada 2 segundos, um usuário novo entra no sistema e começa a fazer requests. E, por fim, né, o alvo, né, desses testes de carga. E agora é a hora que a gente vai abrir o terminal rapidinho e ver esse programa rodando. Então, eu acho que eu tenho um terminalzinho... Onde, hein? Ixi. Peraí, gente, estou me arrumando com as janelas aqui. Aqui. Peraí, eu preciso... Aí. Pronto, me organizei. Então, pessoal, lá no terminal, aquele projetinho que eu passei no GitHub para vocês, eu estou num servidor separado fora da minha máquina para fazer esse teste. Isso faz parte de evitar que a minha máquina interfira nos testes, porque, por exemplo, eu estou aqui fazendo uma chamada com vocês, então pode ser que minha máquina esteja lenta para fazer esse teste de carga e pode ser que não fique realista. Então, eu criei uma máquina virtual lá na nuvem e vou usar ela para fazer isso. Vai ficar um pouco mais otimizado também. Eu conseguiria estressar um pouco mais dessa forma. Então, estou aqui no terminalzinho Linux, já estou com um projeto ali. Então, é aquele comando que eu mostrei para vocês. Então, Poetry Run, Locust, a gente tem aqui, você já pode passar aqui, se você não quiser passar pela interface, e 150 usuários, e isso aqui é ordem de criação, ordem não, taxa de criação. Beleza. Então, criou lá para mim uma interface web. Bora olhar lá como é que isso está rodando, né? Então, eu vou poder reconfigurar aqui se eu quiser, tá, pessoal? Então, tem lá o host, tem lá os dados que eu mostrei para vocês. Vamos começar. Tá rodando, então, maravilha. Então, pessoal, isso é um testezinho de carga rodando. Então, essa interface ela é bem bonitinha, eu acho, né? Porque ela já te mostra aqui quais são as URLs que ele está batendo, quantos requests está fazendo, né? O percentile das respostas, tá? Então, esse percentile geralmente é o que a gente usa para determinar o tempo de resposta, ele é mais confiável que a mediana. E aqui você tem os requests por segundo, que é outra métrica importante também. Então, vocês podem ver que tem muito mais leitura do que escrita, porque a gente configurou assim. E aqui tem uns gráficos bem bonitinhos também. Então, a gente tem tempo, requests por segundo.
Então, ele vai subindo, olha só, a gente está agora em 18 por segundo. Aqui embaixo a gente tem o número de usuários, então, como a gente falou que vai ser um usuário a cada, acho que está um usuário por segundo aqui. Então, ele vai crescendo bem rápido. E esse do meio é um bem importante também, que é o tempo de resposta. Então, a gente vai olhar mais para essa linha amarela, que é o percentile. Então, basicamente, esse número me diz que 95% dos requests terminaram dentro desse tempo. Então, no começo, veja lá, estava em 180, 150, bem rapidinho. E aí, chega num ponto que, mais ou menos aqui, ó, 600 milissegundos, chega num ponto que ele degrada a performance, estão vendo só? Então, chegou num ponto, né, numa quantidade de usuários, que o tempo de resposta ficou lento. Então, eu considero que até aqui o sistema estava suportando, a partir daqui já não, porque se a pessoa tiver que esperar 2 segundos para ter uma resposta, aí já é demais. Então, esses números podem variar de empresa para empresa, né? Então, eu estou considerando aqui menos que 500 milissegundos como aceitável, isso pode variar, mas geralmente, assim, menos de 300 é um número bem legal para começar. E aí, reparem também que esse gráfico aqui do tempo de resposta, ele vai arrebentando, né? Então, já está muito lento, a quantidade de requests aqui ela não aumenta na mesma proporção, então você, de certa forma, você atende mais usuários, mas você está atendendo todo mundo de forma muito mal, né? Cada usuário está tendo uma resposta muito lenta. Então, acho que é basicamente isso da interfacezinha que eu queria mostrar. Eu tenho alguns resultados de teste para mostrar para vocês, com algumas ideias também. Então, deixa eu ver o que eu tenho para mostrar aqui. Se tiver algum erro, 500 ou qualquer coisa assim, vai mostrar aqui. Você pode baixar esse relatório, né, para você acessar depois. Então, isso é bem bom também. Então, eu acho que eu vou parar já esse servidorzinho. Qualquer coisa a gente volta aqui depois, se precisar. Ok. Vamos voltar para cá. Deixa eu aumentar a tela de novo. Aí. No final, a gente pode voltar nisso, tirar dúvidas, tá, pessoal? Então, vou deixar com vocês aí o tempo no final para vocês falarem o que vocês querem ver com mais calma. Pessoal, então, eu vou mostrar aqui os testes que eu fiz. Então, eu rodei 6 abordagens de teste para ver o que funcionaria melhor nesse projeto. Então, as primeiras 3, eu rodei basicamente dessa forma. Opa, aí. Então, o banco de dados Postgres, uma aplicação, né, uma instância, eu consegui chegar em 16 requests por segundo, ou 960 requests por minuto. Isso dá mais ou menos 39 usuários. E aí, no segundo teste, eu quis pensar o seguinte, ok, eu sei que o banco de dados é o meu gargalo. Então, eu já tinha conseguido ver pelos stats lá da máquina. Mas eu quis aumentar as instâncias da aplicação para ver o que ia acontecer. Então, aquele famoso, né? Só escalar a aplicação sem se preocupar com o banco para ver o que ia acontecer. Deu uma pioradinha, né? Nada muito grave, mas eu tinha 3 instâncias de aplicação, mas elas não conseguiam fazer nada porque o gargalo era outro. Então, eu quis evidenciar esse fato também. A abordagem que funcionou melhor foi quando eu coloquei um banco de dados para escrita e 2 de réplica, né? Então, só leitura. E aí, eu voltei a aplicação para uma instância só, e aí o resultado melhorou. Ficou 36 requests por segundo, ou 2.000 e tanto por minuto. Isso daria 85 usuários daqui. Isso é decentinho, sabe? Então, para uma maquinazinha bem pequena, isso tá ok, sabe? Mas aí eu estava preocupado, né? Será que dá para melhorar? Acho que tem que dar, né? Dá para dar uma caprichada melhor. E aí eu comecei a olhar como é que a aplicação estava fazendo as queries, né? Que justamente, né? Porque o banco de dados era o meu gargalo, eu quis determinar por que o banco de dados era o gargalo de fato. E aí eu comecei a olhar para a paginação, né? Para a estrutura de paginação da minha aplicação. Então, pessoal, antes, né, eu estava usando uma abordagem de paginação que chama offset, limit offset. Então, essa é a mais padrão, é aquela que você tem os números de página, você sabe quantas páginas tem. E para isso, você tem que fazer 2 queries. Uma para fazer a contagem e outra para pegar os registros. E aí, isso é uma coisa que eu tentei eliminar. Eu quis eliminar essa query de contagem. Então, eu tentei uma abordagem com cursor. Então, a abordagem de cursor, você não faz a conta de quantas páginas tem, você só navega para trás e para frente. Então, você não sabe quantas páginas tem,
e você não pode navegar para uma página no futuro. Então, você não pode sair da página 1 para a página 5. Você tem essas desvantagens. Mas a query é consideravelmente mais performática. Então, valendo uma Heineken e uma Coca por PicPay. Para quanto vocês acham que melhorou o request com essa abordagem de paginação? Vamos olhar para esse de 36 aqui. Para quantos requests vocês acham que deu para chegar com essa nova abordagem? Valendo, podem mandar no chat ou falar. Pelo menos 3 vezes mais. 3 vezes mais. Então, daria 36 vezes... 100zinho, hein? Tá, 108 para o Girol. Ah, eu acho que vai mais, hein? 120. 120 para quem? Eu não vi quem falou. Gabriel. Montanhola. Não, eu acho que esse treco é exponencial. Pode botar uns 160 aí. 60. Quantos registros tem nas tabelas, mais ou menos? Cara, deixa eu ver, porque ele vai criando sozinho, né? Os infinitos usuários aí estão apertando 100 de lá, velho. Tem essa não. Com essa abordagem eu já estou com o cursor, não vou saber te falar, mas tá. Eu rodei bastante esses testes, então já tem, não sei, uns 50 mil pelo menos. Beleza. Não é muito, não, mas já tem. Beleza. Ok, pessoal, vamos revelar então. Eu acho que vocês botaram muita fé em mim, não foi isso tudo que melhorou, mas melhorou consideravelmente. Então, vamos lá. Eu tenho aqui as 3 abordagens, né? Então, a primeira é só o app com o banco, a segunda é 3 apps mais o banco, e a terceira é o app mais o banco, mais 2 réplicas. Então, foi de 36 para 53 com essa abordagem. E ainda assim, melhorou bastante, né? Porque é com uma máquina que a gente está fazendo isso. Então, isso fica bem mais decente do que o que estava antes. E é o que dá para escalar mais. Então, a partir de agora, eu poderia começar a crescer o banco, começar a colocar outras aplicações, outras instâncias do app, né? Então, obrigado pela confiança. Acho que vocês botaram muita fé, mas não foi tanto assim. Show. Galera, então esse é o resultado final, né, da abordagem com cursores. No final aqui deu 125 usuários, né, daquele que eu mostrei para vocês. Então, para uma maquinazinha bem vagabundinha, foi bem bom. E aí, é ciência, galera. Então, a gente tem que fazer isso de criar uma estrutura de testes. Então, eu defini qual que eram os parâmetros iniciais, repeti os testes uma vez, depois eu mudei um parâmetro, repeti de novo. Se tivesse mais melhorias, eu repetiria os 3 testes de novo para ver como é que isso estaria se comportando. Então, essa abordagem mais metódica mesmo, mais sistemática, é muito importante para colher bons resultados nisso. E aí, tenho algumas conclusões, né, desse teste que eu fiz. Banco de dados foi o primeiro gargalo, e geralmente é mesmo, tá? Então, a aplicação é relativamente mais fácil de escalar do que o banco de dados. Então, geralmente acontece isso mesmo. Seu banco de dados provavelmente vai topar antes da aplicação. Quando você monitora, né, os recursos como CPU e memória, você consegue determinar onde você precisa agir primeiro. E lá nos testes que eu coloquei no GitHub, eu coloquei os status de CPU, de memória também, tá tudo lá. Um ponto aqui, que se você escalar a aplicação infinitamente, não resolve o problema e pode até piorar. Então, eu vejo que às vezes pode ser que um time se preocupe tanto em ter um Kubernetes com auto-scaling, bonitão, mas isso não vai resolver o problema, porque o problema vai estar em outro lugar, vai estar em outro gargalo. Então, é muito cuidado, né, quando estiver tomando esse tipo de decisão sobre a infra. Como eu falei, uma mudança de cada vez, para você perceber os resultados e as diferenças, né? Então, mudar um parâmetrozinho de cada vez, para eles não interferirem entre si. Os resultados estão lá no GitHub, como eu falei. E próximas melhorias que eu faria nesse projetinho, né? Vocês podem dar mais sugestões também daqui a pouco. Mas eu colocaria uma camada de cache onde fizer sentido. Então, tem que avaliar, mas provavelmente o cache vai reduzir a quantidade de chamadas ao banco de dados e aí vai melhorar o meu tempo de resposta, vai desafogar o banco. Então, é uma boa abordagem. Ela é complicada no sentido de que é difícil invalidar o cache. Então, tem que sempre que ver esse trade-off de você quer o dado mais atualizado possível ou pode ser com, sei lá, de alguns segundos ou minutos atrás.
Isso cada aplicação que tem que definir, não tenho como bater o martelo. Eu poderia também melhorar a configuração do unicórnio aqui, então os workers, as threads, porque eu fiz uns testes, cheguei no número de 3 workers, que era a recomendação lá oficial na documentação. Acho que dava para dar uma fuçada e brincar com esse número para ver se melhora, mas ainda não fiz isso. E aí, por fim, provavelmente aumentar os recursos do banco de dados é necessário, porque se a gente for querer crescer isso, né? Então, é importante, como eu falei, alinhar com as lideranças, né, a quantidade de usuários que são suportadas, e assim a gente consegue fazer essa decisão de custo versus escalabilidade com mais propriedade. Então, pessoal, de conteúdo, era isso. A gente tem vários minutos para discussão agora. É um prazer apresentar esse tema, eu gosto muito desse assunto, então vamos bater um papo agora e ver o que vocês acharam, se vocês têm sugestões, contribuições, podem ficar à vontade para colocar na mesa. Deixa eu parar a compartilhamento. Não, para não, volta lá. Vou voltar. Eu fiquei com uma dúvida aqui, eu fiquei curioso quando você mostrou o gráfico rodando aí. Se você puder voltar lá no seu gráfico, acho que está no seu browser, né? Sim, tá o slide certo aí? Não, o slide é o de menos aqui, é mais lá no gráfico, no que você rodou agora mesmo. Vamos lá. Eu achei curioso que em determinado momento ele gargalou lá a resposta, né? Ele saiu lá dos 600, foi para os 2000. O número de requisições não baixou. E mesmo assim, depois ele teve uma performance melhor. Talvez ficou com o query na fila, né? Tipo, você tá travando o banco. Mas como é que parou de ter query na fila se não parou não reduziu as requisições? Continuou subindo, né? Provavelmente, é aquela aleatoriedade que eu falei. Então, ele espera entre 1 e 3 segundos. Pode ser que deu a louca e fez 3 em seguida, né? Então, pode ter sido essa variação. Provavelmente, então, não tenho certeza agora, mas olhando, assim, muito provavelmente é esperado que aconteça isso. E ele pode ter mandado também mais escrita do que leitura, né? Que também está aleatório, né? Assim, o peso está diferente, mas continua. Você pode ter mandado 5 leituras de 5 segundos, de 3 segundos, perdão, e uma leitura, e 3 leituras, sei lá 3 escritas de 1 segundo. Então você. Tá, esqueci desse ponto. Sim, deixa eu mostrar para vocês o resultado do teste que deu mais certo lá, né, com a paginação de cursor. Então, quando você salva os gráficos também. Você pode salvar CSV, né, mas é bem mais bonitinho ver assim. Então, podem ver lá que ele ficou num valor bom até, olha lá, 89 usuários, isso aí, ó, 94 mais ou menos, e aqui estava em 41. Eu acho que aqui, ó, mais uma variação aqui, ele subiu, depois deu uma normalizadinha, mas depois já desbeiçou de vez também. Tá. Aqui, ó, 50 mais ou menos aqui. E número de usuários, né? Ele vai crescendo e chega até os 150 que eu tinha mencionado. Mas isso aí são usuários tentando fazer requisição, não as requisições por segundo, né? Porque isso. Lá em cima ele gargalou tudo, vai fazendo fila, né? Isso. O usuário é aquele conceito que a gente definiu, né? Então, ele faz 5 leituras e tal. Então, é um número arbitrário, né? Ele só faz sentido dentro desse contexto. Então, é melhor olhar para o RPS mesmo, que é mais confiável. Show. Muito bom, cara. Bem legal. Não conhecia, não. Pingou umas ideias na cabeça aqui já. É mais fácil do que testar em produção, né? Vocês colocam o local, tipo, padrão de CI? Tipo, qualquer... Vai rodar teste... Não, eu nunca coloquei, mas... bom, é que você... É que eu vi que tem uma action prontinha, né? GitHub Actions faz mal, né? Você fica vendo. Dita local share, GitHub Action, já tem uma pronta aqui. Eu falei, sim, seria legal para... se você faz um script que se ele não terminar em tantos segundos, assim, quer dizer que arrebentou a performance, né? Então, dá para fazer uma brincadeira legal no CI, sim. Essa máquina que você rodou os testes, você tem o seu servidor lá na DigitalOcean e você rodou os testes num outro servidor também da DigitalOcean, num outro Droplet? Exato. Tá. Então, aqui rapidinho para vocês. Esse é o aplicativo, né? Lá no
no PAS, né, similar ao Heroku. Esse é o banco de dados, acho que tem um aqui ainda. Eu já apaguei os outros. E esse aqui é o Droplet que eu usei para rodar os testes. Bem pequenininho também, ele aguenta bastante. Tá. Tem mais, gente? Curiosidades? Mandem ver. O tempo é de vocês. Lá no servidor do DigitalOcean, se você aumentar a potência do servidor, escalar, colocar mais servidor, você consegue fazer um stress test um pouco mais pesado usando o Locush. Consegue, e além disso, você consegue ter várias máquinas para o low cache. Ele tem um esquema de você sobe várias, né, para simular uma coisa mais distribuída, e eles sincronizam num node primário, uma coisa assim. Então, nunca precisei fazer nessa escala, mas falando da documentação, parece ser bem interessante. Legal. Não, que você comentou no começo lá do Labs, e lá no Labs você sabe que a estrutura era bem parruda, então a gente usava várias e várias máquinas para conseguir fazer os estresses nossos de carga, né? Então era bem pesado, por isso que surgiu essa dúvida. Uma máquina não conseguia simular o tanto de usuário, né? Não, cara, não conseguia, era bem... E usava mais o JMeter lá, né, Leris? Cara, usou o JMeter por um tempo, mas no final, para Black Friday, ele contratava uma empresa especializada nisso, que fazia um teste integrado, era um evento, basicamente. Então, era bem pesado. Mas quando a gente ia fazer dentro das aplicações, o JMeter a gente usou em alguns casos, sim. Tipo, internamente, sabe? Vou fazer o teste isolado no Compras, por exemplo. A gente foi testar todas as aplicações nossas do Compras, aí usou o JMeter. Mas aí o JMeter a gente escalava também, era bem legal. Não, o JMeter é a alternativa em Java, né? Nunca usei na prática, mas parece funcionar muito bem. Tem esse, né? Tem outras alternativas também, com certeza. E tem um outro que, se vocês quiserem fazer um teste mais rapidinho, vocês podem usar esse Apache Benchmark, que ele é um comandinho no shell que você roda e ele vai rodar um testezinho rápido de stress. Então, é bem simplesinho. Então, caso você mexeu só no endpoint, você quer testar, por exemplo, 20 requisições nesse endpoint, você roda esse, que é bem mais rapidinho. Então, depende do problema, a gente acha uma abordagem, né? Mas esse do Apache aí, ele tem bastante coisa bem parecida com o Locust, viu? Dá para rodar umas paradas, dá para você também controlar rate de spawn das coisas, dá para fazer umas coisas bem legais nele. Sim, é mesmo. Ele eu usei bem pouco, então acho que não conheço tanto para falar, mas essa é a carinha dele, ó. Você faz o request e, opa. Aqui, ó, vai ser uma resposta mais ou menos assim. Então, ele vai fazer lá aquela cacetada de requests, vai te dar um relatório. Bem bom também. Esse Apache Benchmark é bem parecido com o WRK. Eu usei uma vez conhece? WRK. Você já me falou. Isso aí, na última semana. Isso. A última semana antes de sair da Zite, eu fiz um load test disso aí, que é migrar para o serviço novo. Aí deu certo. Só que aí depois, quando foi para produção, não deu certo. Aí eu saí da empresa, não sei como tá hoje. Ótimo relato. Mas eu fiz o script em Lua Script. Aí esse aí ia ser bem mais legal, já era gráfico tudo. Low cost. Cara, te perguntar um negócio, eu já imagino a resposta, mas só para tirar da minha consciência. Imagina que a gente tem um cenário de produção que tem uma máquina tamanho 10x com um banco tamanho 50x. Existe alguma maneira da gente replicar esse cenário numa máquina meio X com um banco X e tentar traçar uma projeção do tipo, ó, para eu não ter que replicar exatamente o cenário de produção. Sei lá, porque o cenário de produção eu tenho um banco foda lá que me custa os olhos da cara. Eu não vou subir um banco foda dos olhos da cara para rodar os testes de carga. Mas se eu conseguir rodar um banco 10% proporcional e 10% da máquina, vai me custar 10% do preço, vamos supor. Eu consigo projetar isso daí, esse crescimento em escala? É viável ou não? Tá, deixa eu pensar. Acho que, primeiro, né, que você não vai deixar esse banco muito tempo, né? Então, você vai subir e provavelmente matar ele dentro de pouco tempo. Sim. Então, não custaria tanto. Cara, eu acho possivelmente um pouco arriscado, porque
pode ser que algum componente da sua infra falhe, por exemplo, em 50%, e você não vai perceber. Talvez ele vai deixar recurso ocioso no banco ou em algum lugar, porque outro componente falhou, né, um gargalo, que seja, e é muito difícil de estimar, assim, eu acharia um pouco arriscado fazer um teste pequeno, né? Se fosse muito importante, claro, né? Principalmente acho que o teste integrado, nesses casos, é bem mais complicado você estimar, porque depende de muitos serviços. Agora, se você às vezes tentar fazer um teste de carga em um ponto mais específico, você consegue ter um pouco de previsibilidade. Não é igual o Thiaguinho, não é 100% exato, mas aí você trabalha com uma margem de erro. Claro, Mas não, 100%, nem o percentil dá 100%, né? Então, tá sempre ali. Mas assim, é o que eu imaginei mesmo. Se você isolar um pouco mais, acho que você tem um pouco mais de assertividade. Fazer um teste mais isolado de carga. Vou colocar um esquema na fogueira aqui. A gente esquece que não existe cloud, é só outro computador. Então, esse teste já seria falho no sentido de que, vamos pensar um gargalo básico, cara. Esse banco está num disco. E esse disco você está usando. Opa, tá mudo, Giral. Parou de falar, Giral. Tá mudo, você tá mudo, Giral. Falhou só agora, assim, o áudio cortou. Falhou o final. Acho que deu mau contato no fone. Você quer que chame alguém de TI, alguém de suporte? Deixa eu ver. Aí, voltou. Aí, foi? Foi. Então, eu ia falar sobre gargalo de disco mesmo. Então, se você está usando você vai provisionar, provavelmente o seu disco de produção lá, dependendo da carga que você tiver, mesmo que seja uma startup muito pequenininha, você está fazendo a lojinha de roupa da sua tia, que você vai colocar num servidor compartilhado, você vai ter um banco que vai estar decente. Então, imagina que você tem lá um volume de disco, por exemplo, pode ser um SSD ou um disco normal. Vamos pegar aqui um disco mecânico comum. Você já vai ter um gargalo aí diferente, entendeu? Então, você vai usar ele com 10%, não tem como você alocar 10% de um SSD, entendeu? Ele vai continuar sendo um SSD. Então, por isso que é legal você fazer teste de carga em prod, ou no ambiente mais próximo de prod. Então, você tentar simular, inclusive, a carga real daquele sistema, entende? Então, beleza, eu vou tentar aqui simular umas requisições da galera tá comprando 10 da noite numa Black Friday. Então, beleza, e agora, e se eu dobrar essa carga? Dá para tentar simular nesse sentido, igual o pessoal falou, vamos colocar umas 3 máquinas aqui para simular a porrada. Senão não fica bom, cara. Não fica bom. Vai ser todo viciado o teu teste. Até a experiência que eu tive de Black Friday e tal, a gente testava em produção mesmo. E depois era uma empresa, igual eu falei, e depois a gente saía desfazendo as alterações que foram feitas, de pedidos, dava cliente. Era toda uma estrutura que montava para fazer aquele teste de carga, né? E aí depois ia desfazendo todas as alterações que fizeram naquele intervalo. Então, organizava para fazer esses testes de madrugada, 2 horas da manhã, que era horário de pouco fluxo, ia das 2 até as 4. E aí gerava tantos pedidos para tal cliente, um cliente específico, e depois você saía desfazendo todas aquelas operações, sabe? Então era para chegar o mais próximo possível do ambiente real, que, igual comentou, às vezes é complicado você ter essa simulação num ambiente separado, ou custa muito caro, ou é impossível você até replicar ela, né? Uhum. Onde eu trabalho hoje, por exemplo, a gente processa, cara, milhões em transações por dia. Aí tem processamento de liquidação, por exemplo, quase que... E a gente meio que tem que olhar o que está acontecendo. O teste de carga é meio que todo dia. Então não tem como. Um dia que tem uma Black Friday que vai triplicar as liquidações, é um problema meio sério aqui. Porque não tem como você simular isso. Você tem um banco com, sei lá, 10 milhões de registros que foi de um dia para a noite, e você tem que reprocessar isso, saca? Então é complicado, não é tão easy, não. Mas tendo métrica e ferramenta igual o Locust para ajudar nesse sentido, é uma mão na roda violenta. Assim. Dá para você tentar chegar perto e tirar alguma métrica dali. Mas é bem difícil, cara. E uma coisa um pouco engraçada é que às vezes um componentezinho que você não dá nada, ele falha e atrapalha tudo. Então, você tem um bancão foda, uma aplicação gigante, mas, sei lá, cai o cache e aí derruba tudo. Então é complicado. É um eterno puxa-empurra, né? Se arruma um lugar, o elo fraco da cadeia agora é outro. E se arruma o elo fraco, alguém vai ser mais fraco do que o outro. E assim vai, para sempre.
Tem um caso engraçado que teve na Crave, quando a gente trabalhou. Uma das coisas que eu fiz um troubleshooting com o SRE quando eu estava na Crave. A gente tinha um componente, a gente tinha uma API, né? E aí, essa API, ela tem ela tinha lá não sei qual era, não era o Sentry. Não, era o Sentry. Eu acho que era uma biblioteca, não sei qual biblioteca que tinha lá de monitoramento. Atualizou essa biblioteca para uma versão minor. E aí ele estava gerando um monte de spam no Logstash. E aí ele começou a, tipo, do nada, assim, a gente tinha um disco de 160 GB que durou 5 anos da empresa. De uma semana para outra, ele entupiu. E aí o que aconteceu? O nosso Logstash, o cluster do Logstash, ele entupiu. A aplicação e as réplicas não conseguiam mandar log para o Logstash. Começou a entrar na fila, tipo, por causa de um troço idiota. Parou meio que a infra inteira, assim, a infra inteira ficava lenta uns pedaços porque não conseguia mandar log, aí estourava cache, perdia, enfim, era um cache local da máquina, né? E o mais engraçado é que o PR para isso foi atualizar uma versão minor da lib, e foi um PR de 1 caractere que resolveu o problema. Foi da hora, assim. Mas foi um componente idiota, tipo um Você não quer pensar nisso, né, velho? O quê? Quem nunca. Ninguém acho que acreditando sem ver, né? Acho que a minor vai ser inofensiva, né? Quem nunca, né? E aí teve que puxar log, tipo, quando aconteceu? Que dia que foi? Aí foi ver que foi uma atualização a pessoa rodou um pip upgrade, eu não lembro o que foi, que o pessoal usava, o pip compile lá, atualizou para a versão, não pegou a última stable, na verdade pegou, né? No dia seguinte saiu o fix, que é tipo, que dava essa duplicação de spam. Então era tipo assim, ele meio que logava a request do Django, a hora que chegava a request, para cada core que passou aquela request, ele jogava um esquema de log diferente. Então foi um troço muito louco, assim. Aí desligou, no dia seguinte o gráfico fez um bló. Aí, enfim, teve um efeito cascata idiota que afetou a operação inteira. Já, acho que indo fazer uma pergunta mais direcionada, às vezes por experiência que vocês tiveram. Tá, beleza. Djangão, a gente pode colocar um unicorn, aí, beleza, Kubernetes, tá todo mundo workload de Kubernetes. Vocês acham que se beneficia mais, tipo, porque você pode partir por duas formas, né? Você pode fazer instâncias menores com menos workers, né? Ou você pode deixar uma instância maior com tipo, mais vCPU nela e trabalhar melhor, né? Tipo, o Django eu imagino que ele fique melhor no segundo cenário, né? Não adianta fazer um pod com 1 GB de CPU e 500 de memória. Vocês já fizeram esses testes? Que com o Fast API é meio que, tipo, você pode usar o Unicorn em vez de usar o UVcorn, né? Você só muda o worker dele lá para o worker certo, mas eu não sei, Python parece que com restrição de recurso não lida tão bem assim, tão magro, né? O Fast API, às vezes, só para existir ali, ele já tá consumindo metade de pouca RAM de RAM que você teria e já com 20% com o CPU ali, às vezes, né? Com uma load base. E aí, vocês já fizeram esses testes de... Cara... mais pod, menos worker, pod maior com mais worker? Às vezes eu penso de outro jeito, às vezes a gente está pensando errado, saca? Se você não está conseguindo escalar esse endpoint, ou esse endpoint está ruim, enfim, você está mandando requisição para lá, você fica pensando nisso, será que um serverless não é melhor para esse endpoint? Saca? Porque esse tipo de coisa você não deveria estar pensando, se você está pensando numa cloud hoje. Às vezes está no Kubernetes e nem precisava estar, talvez se não jogar num serviço separado, num container, num serverless, entende? Então... não fala assim aí responderam mais diretamente... O quê? Não fala assim do meu cluster, monta ele com tanto carinho. Então, eu sou bem assim, quando a galera chega nessa ideia de Kubernetes, e falar de Kubernetes, eu falo, cara, você precisa mesmo? Não, mas você precisa mesmo? Então, eu sempre tento levantar por isso. Porque você tem uma complexidade de manutenção que é isso que você nunca chega muito é qual invalidar cache. Ah, beleza, igual você falou, eu boto mais worker, boto mais RAM. No fim das contas, será que se não tivesse uma VM com 3 VM lá funcionando, não resolveria o seu problema? Entende? Então, aí é bem medindo mesmo, não tem muito um rolê do que você tem que fazer, o que é melhor, saca? Eu já vi casos de, tipo, ter que tirar do Kubernetes mesmo, porque você vai escalar um endpoint específico que usava aquilo lá e ele engargalava o banco. Aquele endpoint fica lá, aí você botava um Kubernetes tosquinho lá com 500 MHz, você vê que um endpoint só detonava o Django inteiro. Pensando que o Django você não vai fazer ele para pôr um endpoint só, entende? Aí você extrai esse endpoint para outro lugar e resolve.
Então, eu penso que se você precisa ficar pensando muito na sua infra autoescalável, os testes são legais para mostrar isso, talvez a sua arquitetura não esteja bem feita. Saca? Mas eu participei uma vez aqui, o GPS, a gente estava medindo um esquema de Django, que na verdade era um Celery, que ficava rodando tarefas aqui, e a gente queria medir qual tamanho que teria que ser, dado o tamanho da fila a ser executada. Porque tinha tempo para executar. Então, tem que executar a fila em 1 hora. E aí, se a gente meter lá 200 workers, ele executa a fila tamanho X, ele executa em 15 minutos. Mas se a fila for tamanho 10x, aí, puta, tem que os mesmos 80 workers executam em 1 hora. Aí tinha uma formulinha, né, uma regressão maluca lá para a gente tentar sempre terminar em 1 hora. Né? Só que assim, foi tanto número, a gente fez tanto cenário, que eu não lembro qual que era o melhor, se era melhor ter vários pods pequenos ou um pod maior, entendeu? Até posso perguntar depois lá pro pessoal que participou comigo, mas eu lembro que a gente chegou numa conclusão lá, que a gente meio que usou, pensa no Excel, né? Pensa no atingir meta. A gente fez um atingir meta com o Excel lá e chegou no valor que a gente queria e deu certo. Funcionou. Processo em 1 hora. Ele lê o tamanho da fila, faz a conta, e aí processa em 52 minutos, 55 às vezes, sabe? Mas tá ali, tá num range confiável. O que a gente teve também de treta é um problema que tem hoje na Hash também. É bem isso que você falou, assim, a gente tem instâncias maiores com projetos menores. E aí a gente coloca, se você não mede isso direito, né? Tem que ver muito por isso que eu falo que a observabilidade, às vezes você colocar lá, não tem uma medida certa, assim. Então vamos pensar assim, você tem um serviço que consome 1 GB, você tem um nó de 4 GB. E aí você vai escalar a réplica dos pods, ele vai escalar até os 4 GB. Só que você coloca de 2, às vezes ele não vai escalar tudo. Aí você precisa escalar horizontalmente. Então, às vezes, você pode acabar com um monte de máquina horizontal, gastando recurso, entende? Então, esse fine tuning aí é meio, não sei se tem um meio termo não, cara, de falar, beleza, é melhor instância maior ou não. As instâncias de data, por exemplo, que a gente tem lá, são umas máquinas de 8 GB parrudona, que aí cada pod consome 4 ou até 6 GB. Então, praticamente um pod roda numa máquina só, mas precisa desse auto-scaling, porque tem um processamento que roda meio de madrugada, umas coisas meio parrudas que roda lá. E esses 2 GB de livre aí é para rodar os agentes que rodam no cluster, etc. Então, eles consomem esse pedaço. Mas para chegar nesse número foi difícil, assim. Teve que colocar máquina grande, aí escalava com 8, e aí com 8 sobrava e gastava dinheiro uma época, então é tenso. Na real, as empresas fazem dinheiro em cima disso, porque tem vários terceiros que fazem, tipo, do monitoramento, eles te geram um relatório, né? Então, tipo o Bicost. Você paga para eles o quanto você economizaria, né, com máquina, né? Então, você pode economizar tantos $1.000 e vai pagar tantos $1.000 pra gente, né? Mas isso isso tem que sofrer um pouco, né? Não tem como. Esse ponto não fica bom, não. E tem o inverso também. Tem um caso lá de CI/CD que a gente roda uns workers direto no cluster e aí tem, por exemplo, tem projeto que usa Go e é extremamente CPU bound. Só que se você deixar o CPU bound para o cara rodar e rodar o processo de build dele, por exemplo, na máquina local, um processo de build de um app simples, ele demora menos de 1 minuto para terminar. Num cluster Kubernetes que o limite é 500 MHz, você demora um pouco mais. E aí, acho que subia para 9 minutos, porque era 500 MHz que você deixava sua CPU com uma CPU só. Só que se você deixa 2 e não tem deploy, você está deixando o nó parado, entende? Então, nessas horas, nessa gestão que eu falo, cara, será que a gente precisa mesmo de Kubernetes? Porque a galera acha que vai botar e vai virar bala de prata nesse sentido, entende? Então, às vezes não precisa. Então, você já vai contar aquele custo que você vai ter daqueles recursos de hardware, às vezes compensa uma VM mais simples, depois você vê se precisa você escalar, entende? Mas é muito difícil isso, cara, muito difícil. A gente aumentou uma vez lá para deixar para a galera e aí começou a escalar horizontalmente os nós e ficou uma nota, porque na época que tinha muito deploy, a galera usava todo o recurso, entende?
Mas aí demorava para fazer o deploy, se você diminuir. Então, é tenso. GPS. Faz tudo em Chalice, deixa seu dor de cabeça para AWS, cara. Eu vou ser o defensor de um clusterzinho de Kubernetes bem configurado, é uma experiência de desenvolvimento muito boa pra galera subir a aplicação. E sabe o que a galera reclama? Eu gosto de serverless, mas o que o pessoal reclama mesmo é, tipo, paridade de ambiente, tipo, desenvolvimento local, que tem que ficar emulando, e ninguém gosta muito, né? Então a gente acaba usando mais o Lambda pra one-off task, assim, né? Tem que rodar alguma coisa, ou coisa que é em demanda, né? Porque SQS, SNS, Lambda, e já, tipo, sucesso pra muita coisa, né? Mas, tipo, experiência de desenvolvimento com GitOps, principalmente. Eu imagino que vocês usam, deve usar Argo CD ou tipo, Flux, alguma coisa, para fazer os deploys de Kubernetes. Tipo, é muito, muito sereno, né? Tipo, a pessoa só literalmente, toda fonte de verdade está no repositório, né? Da infraestrutura, do deploy e da aplicação, né? Eu acabo gostando mais disso. Mas é que eu acho que vende muita bala de prata Kubernetes, de tipo, e auto-escala as coisas. Aí é só botar um autoscaler, um HPA. Aí você descobre que as métricas de autoscaling são inúteis sem métrica customizada, né? Tipo, Exatamente. essa aplicação do Thiago, vai escalar ela com base em CPU? Não ia acontecer, tipo, nada, na verdade, nem tava estressando. Aí você descobre que tem que fazer métrica customizada. Aí vai ter que pegar a métrica de request por segundo, ou puxar a métrica do CloudWatch para ver o banco sendo estressado e escalar a aplicação em cima disso. E aí tem 2 minutos de delay do CloudWatch. E aí é inútil ter o autoscaling. Aí começa a ficar uns negócios meio loucos. Exato. E pior ainda, quando a galera fala, cara, eu achei que se eu botasse em Kubernetes com autoscaling eu ia economizar dinheiro, o cara gasta mais, tá ligado? Por causa de tudo que você falou. Porque escala também, né? Em vez de você fazer o que o usuário esperar, você vai fazer o seu bolso gastar mais, só isso. Bem, acho que a próxima palestra é o Girol 10 Reasons Why I Hate Kubernetes. Tem um artigo pronto, peraí, ó. Já tem um? Tem. Aqui, ó. Let's use Kubernetes. Now you have 8 problems. Tá aqui, ó. Eu mando para todo mundo esse artigo. Fica aí, ó. Vou mandar, inclusive, lá no grupo. Antes de você usar Kubernetes, leia essa porra. Você tinha um problema, agora você tem 8. Muito bom. Aí que nem ele fala, ele tem um troço que ele fala aqui que eu acho muito engraçado. Cadê? Ele fala da complexidade, não sei o quê. Escala. Ele fala assim, Kubernetes pode ser útil se você precisar escalar pra caramba, mas vamos considerar algumas alternativas. Você pode pegar uma VM numa cloud qualquer com 416 CPUs e 8 TB de RAM. Uma escala que só possa expressar com uma profanidade. Vai ser caro? Vai, mas vai ser também bem mais simples. A grande verdade é que tipo, tem aquela ilusão também da cloud, porque provavelmente tipo, o teu notebook é mais rápido que uma instância mais simples da AWS, tá ligado? Com grande folga, né? Nem teria comparação, né? E aí, se for pegar uma máquina reservada, dedicada num rack e pagar por isso, vai ser obviamente mais rápido. É que aí o que eles sempre ganham é comodidade, né? Tipo, DBA tá em extinção, né? Quem quer... É o RDS que é ter o DBA, né? Quem vai ficar administrando o banco? Eu não quero. Tipo, eu não quero mesmo. Então, eles acabam ganhando, tipo, Kubernetes, por exemplo. Montar um cluster, tipo, do zero, ou uma ferramenta, tipo um Kops, alguma coisa, beleza. Ou você paga $70 para a AWS e cuidar do EKS para você, né? Aí é, tipo, Kubernetes gerenciado e Kubernetes não gerenciado é 2 experiências muito diferentes, né? Mas a gente é seduzido, né? E tem crédito de AWS Activate mesmo, então vamos gastar os créditos. Não, é da hora. Só muito de resolver o problema, assim. Eu já neguei uma consultoria uma vez, um cara falou, cara, quero muito usar Kubernetes aqui. Eu falei, para que você quer? Não, quantos usuários você tem por vez? Eu tinha 100 usuários por vez. Por que você quer pôr Kubernetes? Porque sempre foi nosso sonho. Isso, cara, era o tech lead de lá. Porque nosso sonho fazer isso. Eu falei, cara, eu não vou fazer porque não vai resolver teu problema, eu vou gastar seu dinheiro. E é isso. E não fiz. Ó, tem outra opção aqui que dá para você fazer, que fica legal e tal, tipo, arrumar a infra dele lá. Mas era só pelo hype. Eu falei, não vou gastar dinheiro dos outros com isso. Era uma ONG, tá ligado? Então... O cara que sonha ter Kubernetes, que tá precisando ter outras coisas na vida, né, cara? Pois é. É o sonho do cara, né? Porra. Tem essa imagem que eu gosto bastante, que é, assim, tudo que você vai se preocupar quando você estiver usando o Kubernetes, né? Então, não é
só você fazer o setup do autoscaling e ser feliz, né? Tem muito mais coisa. Você teria também numa infra mais tradicional, né? Mas é mais complexidade. Então, gosto bastante dessa imagem. Dá um panorama geral, né? Manda no grupo lá. Vou mandar. Gente, eu vou nessa. Não queria ficar falando, se deixar, ficar falando nerdice a noite inteira aí. Deixa eu parar a gravação aqui, galera, rapidez. Beleza. Acho válido.